Saudações, meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean. E neste vídeo, dando mais uma vez sequência à nossa série sobre diodos, vamos falar sobre o diodo Schottky, que é um tipo de diodo especial muito utilizado em aplicações de potência que requerem máxima eficiência. E então, vamos entender quais são as principais características desse diodo, o seu símbolo, que é diferente do diodo de uso geral e do diodo rápido, e também vamos ver as suas características no osciloscópio, para então que a gente tenha a compreensão completa deste dispositivo, beleza? Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e também ative o sininho, tá? Faz o seguinte, faz essas três coisas. Se você não gostar do vídeo, lá no final você se desinscreve, tira o like e também desativa o sininho, tá? Se você não gostar do vídeo, pode até deixar um comentário, deixando seu feedback, mas faz isso de começo, tá? Vamos fazer esse combinado aí para ajudar a gente, ajudar o canal a chegar a cada vez mais inscritos e a cada vez mais pessoas, beleza? E aproveita também, tá? Confere o link que tá aqui embaixo na descrição, pois neste link você terá acesso aos cursos que eu tenho aí disponíveis para você de forma online, tá? São cursos destinados para aqueles que querem se tornar projetistas de sistemas embarcados. Até o momento, eu lancei o curso de STM32F411, que é um curso ali dedicado para você que quer entender mais sobre a plataforma STM32, analisar sua documentação, entender seus periféricos e, lógico, fazer diversos exemplos para que você entenda como utilizar da melhor maneira possível aqueles periféricos de maneira profissional. E também o curso de FreeRTOS, no qual a gente aborda esse RTOS em bastante detalhes, tá? A gente tem ali um projeto final também para poder fixar todos os conhecimentos adquiridos durante o curso. E claro, tudo nestes cursos é visando você sendo um profissional da área, tá? Não é simplesmente aprender como usar, é usar para criar produtos, beleza? Então vai lá, dá aquela conferidinha, tá? Lembrando que sempre vai ter um descontão especial para você que for através do link, beleza? Então, vamos começar! Perfeito, galera. Vamos então falar do diodo Schottky, tá? Bom, o que será então o diodo Schottky, tá? Ele é um diodo, tá? Em que a sua junção PN, ela é feita com um metal semicondutor, tá? E essa junção com esse metal permite que ele opere de maneira mais eficiente, tá? Em altas frequências e também na sua queda de tensão quando este estiver conduzindo, tá? Então, quais são as suas principais características, tá? Vou enumerá-las aqui, tá? E já retorno para explicar para vocês. Bom, temos então a tensão de queda direta, tá? Então, quando o meu diodo estiver conduzindo, a sua queda de tensão é entre 0,45 a 0,6 volts, tá? De maneira geral, e é lógico que depende também de diodo para diodo, tá? Mas em geral é este valor. Então a gente já vê que é um valor bem menor se comparado a um N4007, por exemplo, ao diodo de uso geral e também ao diodo rápido, tá? O que isso implica, tá? Isso implica uma menor dissipação de potência. Por mais que 0,6 volts é próximo de 0,7, tá? Mas daqui não é a questão máxima, né? Se você pegar ali um N4007, ele pode chegar a 1 volt de dissipação. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pegar o 0,45 como se fosse um valor ali padrão, tá? Se eu tiver aqui, tá chaveando ali, por exemplo, 40 amperes, tá? Vamos falar assim, 40 amperes é uma corrente alta? Mas não é uma corrente incomum, tá? Você que tem seu computador, né? Muitos componentes podem consumir 40 amperes facilmente, tá? Então você vai ter dentro do seu computador reguladores que vão ter que pegar, por exemplo, uma tensão de 12 volts, jogar para 3, 2.2 a 40 amperes. Então você vai ter um dispositivo que vai ter que estar convertendo isso. E em muitos casos você vai ter um diodo ali fazendo esse papel. Vamos lá, 0,45 vezes 40, tá? Eu tenho uma potência aqui de 18 watts dissipadas no diodo, tá? Então esses 18 watts são perdidos. Agora, se eu estiver utilizando um diodo comum, ele estiver ali nos seus 700 milivolts, então eu vou ter, 28 watts de potência, tá? Então eu vou sair de 28 watts de dissipação para 18 watts utilizando o diodo Schottky, tá? Então ele tem uma eficiência muito melhor, tá certo? E lógico que também não é só isso, tá? Existe também a questão, né, que eu vou pular essa reverse voltage para lá do switching speed, tá? Ele, assim como o diodo rápido, ele possui uma rápida recuperação. Por que é importante ele ter essa rápida recuperação, tá? Muitas vezes esse diodo ele é atrelado a um MOSFET, tá? Então,
Se ele tem uma recuperação rápida, o MOSFET também vai estar sendo menos estressado, tá? O MOSFET menos estressado é um MOSFET também que vai gerar uma menor perda de potência, tá? Ele vai trabalhar num tempo menor dentro da região linear, que é a região onde ele vai ter uma corrente alta circulando por ele, juntamente com uma tensão intermediária ali sendo aplicada nos seus terminais. Então isso gera um aquecimento também. Então, se o seu diodo é eficiente nessa parte de switching speed, você também vai reduzir as perdas no MOSFET. Então, quando se trata de eficiência energética, esse cara aqui, ele é o mais utilizado, tá? Certo? Então, bom, falando ali de outros parâmetros, tá? Temos a Reverse Voltage Rating, tá? Que, em geral, é até 40 volts. Aqui entra um ponto do diodo Schottky, tá? Eles não são como os diodos de uso geral, que possuem uma alta tensão reversa suportada, tá? Então, eles são um pouco mais sensíveis nesse aspecto, tá? Muito disso é devido à sua junção PNC metálica, tá? Então, ele não é tão resistente quando se trata de tensões reversas. É lógico, isso varia de modelo para modelo, tá? Tem modelos que podem suportar uma tensão menor, uma tensão um pouco maior, mas em geral não foge muito disso, tá? E a parte de corrente, tá? Alguns podem lidar com 1 ampere, em padrão 1 ampere, mas tem de outros que vai suportar muito mais que isso, tá? Só um exemplo mesmo, tá? 1 ampere. Depois já vê esse cara aqui, tá? Que é aqui embaixo. Na verdade, ele... Vamos falar que ele é um diodo Schottky, tipo, sim, tá? Mas ele tem uma característica diferente que a gente vai entender ali logo em sequência. E bom, antes da gente falar desse cara que é nessa datasheet, vamos colocar alguns pontos sobre o diodo Schottky, tá? Quando é que ele não é aplicado, tá? Os diodos Schottky, eles não são ideais, tá? Para aplicações de alta tensão, por causa da sua reverse voltage, tá? Então, alta tensão não é o foco desse tipo de diodo. E aplicações em que leak de corrente é um problema, principalmente aplicações que são alimentadas por bateria, pilhas, né? Em que a carga é muito limitada, ele também não é... Ele tem seus problemas, tá? Porque é o seguinte, se você manter esse diodo reversamente polarizado, ele vai ter uma corrente de leak maior, tá? Então, a corrente que vaza sobre ele quando está reversamente polarizado é maior. A gente vai ver quando analisar o datasheet desse cara aqui, se ele tiver essa informação, tá? Pode ser que ele não tenha, devido à sua aplicação. Ah, Pablo, você não leu o datasheet desse cara antes? Não, eu já li, mas é que faz bastante tempo que eu li ele, então eu não lembro. Mas a gente vai descobrir junto, isso aí, tá? Mas é o seguinte, tá? A gente vai ver isso aí. Então, ele tem um leak de corrente maior que outros diodos. Então, isso pode ser um problema quando se trata de aplicações em que eu tenho uma capacidade de carga que está limitada, tá? É lógico, isso vale se ele ficar reversamente polarizado. Caso contrário, então é sem problemas, tá? Não precisa se preocupar, certo? Certo. Então, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar o datasheet desse cara aqui. Tá, Pablo, mas quem é esse cara, né? Analisar o datasheet, mas antes, deixa eu pegar ele aqui. Tenho aqui em mãos, senhores, o SB1640, tá? Eu tenho apenas uma unidade dele, tá? Esse diodo, na verdade, ele foi reaproveitado de uma fonte, tá? Vou pegar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver melhor. Esperando a câmera focar. Ah, isso, perfeito. A gente consegue ver aqui, ó, este diodo, tá? Veja que ele tem 3 terminais, uma simbologia embaixo. Então, na verdade, internamente, a gente tem 2 diodos Schottky, tá? Com os seus terminais, seus cátodos, né? Compartilhados aqui, tá? Eles estão ligados juntos, ok? Essa é a característica especial desse diodo, tá? Por que eu tô utilizando ele? Porque assim, galera, o único diodo que eu tenho aqui, Schottky, que é PTH, é esse cara. Então, se não me engano, até tem um outro ali, mas eu achei esse cara melhor aqui. Ele é bastante aplicado em fontes, tá? Então vamos lá analisar o datasheet dele. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Tenho aqui, então, esse Isolation Schottky Barrier Rectifier, tá? Então, é um retificador que suporta ali os seus 16 amperes. É bastante coisa. Então, ele é de potência mesmo. E ele vai ali de 20 até 60 volts, tá? Esta versão que eu tenho aqui, a SB1640, é para até 40 volts. Então, bom, a gente vê que não é uma tensão muito alta, tá? Mas também é que tem a sua questão de aplicação. Joia? Joia. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui para a gente analisar as informações que temos disponíveis relacionadas a este componente. Temos, então, uma corrente média suportada de até 16 amperes, tá? De pico, né, para um pico de 8,3 milissegundos, né, de um semiciclo de uma onda sinoidal de 150 amperes. Então, ele tem um suporte muito grande a correntes altas, tá? Porque esse é o uso desse tipo de diodo, tá? É para alta carga. E a sua tensão de queda em polarização direta, né, a 8 amperes, por
né? Ele diz aqui, né, que seria por diodo ali interno. Temos de 0,55 para a versão até a SB1645 e de 750 mV para as versões de 50 e 60 volts, respectivamente. E aí, temos uma informação importante aqui, meus queridos. Olha só, lembra que eu falei do alto valor de leak que ele tem? Então tá aqui, ó. Corrente contínua em polarização reversa máxima, tá? Temos aqui, então, para as versões até, vamos lá, 40 volts, de 0,2 mA, ou seja, 200 microamperes, e até 100 mA quando a junção estiver em 100 graus Celsius. Então, se o meu diodo estiver quente, a tensão que vai fluir por ele ali de forma reversa é muito alta. Isso aqui é um problema, tá? Pois essa corrente, ela gera um aquecimento, tá? Então, vamos supor que eu tenha ali, sei lá, 40 volts aplicado no meu diodo. Vamos pegar do máximo, né? Se eu ter 40 volts vezes 100 mA, isso significa 4 watts sendo dissipado no diodo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, porque esse aquecimento pode danificar meu componente e gerar um aquecimento desnecessário. Então, é sempre importante ficar bastante atento ao aquecimento desses componentes, tá? E aí tem outras questões térmicas, mas não vamos analisar ela no momento. Bom, aqui na próxima folha a gente tem as suas curvas, né? Analisando então os gráficos, temos aqui então a tensão instantânea pela corrente instantânea quando polarizado diretamente, tá? Então, para 1 ampere, que é um valor, vamos dizer, padrão, a gente tem ali, ó, menos de 400 mV de queda. Galera, é muito pouco. Vamos ser franco, tá? Ainda para a versão de 20 a 45 volts. E aí, para as versões de 50 e 60 volts, aí tem uma queda um pouquinho maior, que vai lá a partir de uns 450 mV, mais ou menos, tá? E aí, 10 amperes, a gente chega ali, ó, em aproximadamente, deixa eu ver aqui, 550 mV, né? Então, vejam, é uma queda de tensão muito menor. Entendam que isso aumenta muito a eficiência do projeto. Pensando em aplicações, tá? Vamos falar um pouco mais de aplicações. Na questão de fontes. Quem tem aí computador, gosta de montar computador, uma peça que muitas vezes tem que se atentar são as fontes dos computadores, né? Aí você vai comprar a fonte, geralmente tem aqueles selos, né? 80 Plus, famosos selos 80 Plus. Aí tem bronze, gold, platinum, titanium e assim por diante, tá? Que é a questão da eficiência da fonte, tá? Quanto maior a eficiência da fonte, ela vai ter um selo 80 Plus mais valioso, né? Para indicar que ela tem menos perdas, né? Então, um cara que tem que ser utilizado num projeto desse que requer eficiência é um diodo Schottky. Com essa tensão direta menor, eu vou ter uma menor perda de potência. Então, menor perda de potência é uma carga maior que vai ser entregue ali para o computador na saída da fonte. E isso vai gerar o quê? Vai gerar um dispositivo com maior eficiência. E é claro também, né? Tem que pensar também no controle do aquecimento. Pois como a gente viu, o aquecimento pode implicar também na tensão reversa. E também a tensão ela tende a aumentar quanto maior a temperatura, ok? Então sempre algumas coisas tem que estar aí atentos. Perfeito, galera? Então, nesse componente é isso, tá? Não tem muito mais o que analisar nesse Pandit SB1620, SB1660 CT, tá? Que é o cara que eu tenho aqui e que a gente vai também colocar lá no osciloscópio para a gente poder ver a queda de tensão, né? Nem precisaria do osciloscópio, na verdade, poderia utilizar o próprio multímetro. Mas farei uso do osciloscópio, por quê? Porque ele está aqui montado, já está ligado, então é só alegria, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para a máquina para a gente estar vendo isso aí. Ah, galera, mas antes, vamos fazer a nossa padrão pausa para o café, tá? Sempre bom a gente fazer uma pausinha aí pro café enquanto a gente está estudando, aprendendo, como eu sempre digo, né? Enfim, como de praxe, vou pedir para você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, também ativa o sininho, pois caso você não ative o sininho, não é sempre que o YouTube vai notificar você sobre os novos vídeos e novos conteúdos que estão vindo por aí. E para você que gosta de eletrônica, de sistemas embarcados, é sempre interessante que você sempre receba as novidades, não só do meu canal, tá? Mas se você estiver inscrito em outros canais de eletrônica, também faz isso, ativa o sininho no canal deles, tá? Porque todo mundo tem informações importantes a compartilhar e ajudar você aí na sua vida profissional como um desenvolvedor, projetista e engenheiro, tá? E aproveitando também esse momento, eu tô gostando bastante de fazer a série de diodo, porque assim, diodo, apesar de ser um componente muito simples, ele tem várias variações e você tem que sempre estar atento a seus parâmetros no momento de estar desenvolvendo seus projetos, analisar a documentação, entender o que cada parâmetro significa e como isso vai impactar no seu projeto, tá? Para projeto simples, beleza, às vezes não faz tanta diferença, pega um diodo comum que tem ali, beleza, vai funcionar.
Só que se você estiver desenvolvendo um produto, imagine que você possa ser engenheiro de empresas que produzem, por exemplo, fontes para computador. Então você tem que entender qual que vai ser o melhor dispositivo para poder entregar uma melhor eficiência, tá? Fontes com melhor eficiência têm um valor agregado maior, então você consegue ter digamos assim, é um componente que vai ter um lucro maior ao ser vendido, tá? Produtos com valores agregados maior podem ser vendidos a valores maiores, tá? E as pessoas compram porque ele tem o seu valor. E, bom, acredito que seja isso, tá? Não vou enrolar muito nesse momento aqui. Vamos seguir para ver aqui, que é isso que a gente quer. A gente quer ver isso aqui funcionando, tá? Então vou montar aqui na protoboard, tá? Vai ser uma montagem simples, igual lá do diodo de uso geral. Então eu nem vou mostrar aqui, mas já vamos ver a tela no osciloscópio pra gente poder ver isso aí funcionando, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, então temos aqui já montado... Deixa eu dar um pause aqui, porque realmente fica bem complicada a questão da conexão de rede. E beleza, vou reduzir um pouquinho aqui a escala. Bom, como é que tá o circuito, tá? Então tem ali 5 volts, tá? Eu tenho o diodo em série com resistor. Estou utilizando um resistor de 27 ohms, que vai me dar ali aproximadamente 180 mA, 185 mA, tá? Então aumentei um pouquinho a corrente, porque é uma corrente muito baixa, a queda de tensão nesse diodo é muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. Tá dando ali 50 milivolts. Bom, seguinte, vamos lá. Então eu vou limpar aqui a minha tela, tá? Pra gente poder fazer as medidas. Vamos lá novamente, pegar os measures. Então, primeiramente, vamos medir o canal 2, medir a vertical apenas. E eu quero, então, o VPP. Vamos lá, VPP, tá? Tensão de pico a pico. E também a tensão de pico a pico no canal 1, que eu acho que vai ser o mais importante pra gente neste momento. Não pico a pico, tá? Perdão. É a absoluta que eu quero, né? VTOP, tá? VTOP, vamos lá novamente. Então eu quero Vmax ou VTOP. Vamos colocar os dois, tá? Vmax e VTOP para os dois canais. Vamos lá, Vmax e VTOP. Mas acho que é a mesma coisa praticamente, né? Apenas Vmax se encontrou. Para o canal 2, nosso Vmax então está em 5.06 volts. Então temos ali 5 volts basicamente. E a tensão de queda do nosso diodo é de 150 milivolts. Meus amigos, isso é muito, muito pouco. Bom, eu tô olhando aqui no datasheet, tá? Para tensão contínua, vamos lá. Corrente direta, né? Tá falando dessa corrente contínua. Temos ali, ó, para 100 mA, ele tá dando 300 milivolts. A gente não chegou nem em 200, estamos na metade de 150 milivolts, aliás. Então, bom, é aquilo, cada dispositivo tem parâmetros diferentes e com esse aqui também não é diferente, tá? Então, ele é um diodo que tá bem eficiente, digamos assim. Mas é lógico, isso que a gente tá vendo na tabela é uma média entre os diodos, pegam vários dispositivos que foram produzidos e fazem as medições e dão nessa média, tá? Então isso aqui tá bem interessante. Mas é uma característica do diodo Schottky mesmo, tá? E lembrando que é o seguinte, tá? Conforme aumenta a corrente, a tensão aumenta, acompanha bem. Não é igual um diodo comum que ele chega numa tensão e tende a manter. Não, ele continua subindo. Mantém a característica exponencial, tá? Ele mantém essa característica, só que ela é um pouco mais linear, digamos assim, né? Ela não é tão abrupta num ponto e para em outro. Esse não, ela é abrupta, mas ela continua sendo abrupta. Bom, senhores, deste vídeo então é isso. Vamos partir lá para o nosso encerramento. Bom, senhores e senhoras, sobre o diodo Schottky é isso. A gente pôde observar ali a sua alta eficiência no osciloscópio. Entendemos ali os parâmetros dentro do seu datasheet e principalmente as suas aplicações. A gente teve condições de entender o porquê ele é tão utilizado em projetos que exigem uma alta eficiência, tá? A gente pode observar ali a sua baixa queda de tensão enquanto conduz. Observamos no datasheet também essa informação e alguns pontos que devemos ter cuidado, como o baixo suporte a tensões reversas um pouco mais altas, tá? A gente viu que o nosso exemplar suporta até 60 volts apenas e ao mesmo tempo a gente tem que olhar com atenção a corrente que circula pelo diodo quando ele está reversamente polarizado. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar, porque em alguns projetos esse parâmetro pode ser bem relevante e deve ser analisado com cautela, perfeito? Mas também a gente viu ali seus pontos positivos, que é essa baixa queda de tensão em condução, e como característica do Schottky, ele também possui uma boa resposta em frequência. Apesar do datasheet não trazer essa informação, é uma característica do Schottky ele ser bom nessa parte, tá? Então ele traz uma eficiência muito boa aí para diversos projetos, beleza? Bom, se tem algo que também é muito interessante, e falando em componentes serem aplicados em projetos, eu quero convidar você a conhecer o conversor analógico ADS1115. É um conversor analógico muito utilizado em diversos projetos, principalmente quando precisamos de uma resolução melhor, né? Os ADs internos de microcontroladores muitas vezes suportam
resoluções de apenas 8 ou 10 bits, que pode ser muito pouco ali dependendo da sua aplicação. Mas, se você precisa ali de um AD com uma resolução um pouco melhor, o ADS1115 pode ser um aliado perfeito no seu projeto. Quer conhecer um pouquinho mais sobre ele? Então faz o seguinte, clique no quadro que está aparecendo aqui ao lado e vá lá até o vídeo do ADS1115 e confira mais sobre este incrível dispositivo. Beleza? Dito então, eu desejo um fortíssimo abraço.